Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na RDC TV. Sempre a partir das 22h15. O Cruzando as Conversas. Hoje tem uma entrevista especial com Felipe Moura Brasil, um dos jornalistas mais importantes do país. E o nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, aqui no Rio Grande do Sul, em todas as principais praças de nosso estado. Além disso, você pode conferir também o nosso programa pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Nos acompanhe no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Mande a sua mensagem, curta, compartilhe. A sua participação sempre é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O programa de hoje é especial. Tenho a enorme satisfação de receber aqui o jornalista Felipe Moura Brasil. A Melanie Rupental, nossa produtora, fez um pequeno resumo sobre a carreira do nosso convidado. Melanie. Felipe Moura Brasil é escritor, jornalista e analista político. Nascido no Rio de Janeiro, já atuou em relevantes veículos da imprensa, como na revista Veja e na rádio Jovem Pan, onde também foi diretor de jornalismo. Atualmente é colunista do site jornalístico independente O Antagonista e também contribui para a revista Cruzoé. Ganhou destaque também por ser o organizador do best-seller O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, em 2013, em uma seleção de artigos do escritor Olavo de Carvalho. Suas matérias ganharam um notório destaque nacional ao abordar temas como corrupção no âmbito público e privado, ineficiência estatal e suas análises do cenário político brasileiro e internacional. O jornalista também manifesta fortes críticas que direcionam componentes políticos, não exclusivamente de um cunho ideológico único, como o Partido Trabalhista de Dilma Rousseff e Lula e agora, mais recentemente, a família Bolsonaro. Felipe Moura Brasil é o convidado especial desta noite no Cruzando as Conversas. Felipe Moura Brasil, é um prazer receber o amigo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Macalós. Prazer é meu. A gente já estava há bastante tempo para ter esse encontro aí transmitido para o público e é um prazer participar. Eu também admiro o seu trabalho. Silvio Lopes, João Carlos Silva, também é um prazer. Aqui comigo na bancada para entrevistar o Felipe Moura Brasil, nós temos a participação do meu colega, jornalista e economista Silvio Lopes. Silvio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Macalós. Boa noite, o Felipe. Felipe, é um prazer muito grande compartilhar contigo esse debate e falar, sobretudo, sobre um assunto que não é um assunto do dia, mas é um assunto recorrente na história do país, que é a corrupção, responsável pelo subdesenvolvimento que atravessamos neste país. Felipe, eu vou começar o programa com um tema de caráter internacional, mas que nos afeta, que é a prisão do Steve Bannon, ex-estrategista do Donald Trump na campanha anterior e que, durante um período curto, ocupou um cargo na Casa Branca e desenvolveu uma relação muito próxima com a família Bolsonaro. O site O Antagonista, do qual tu és jornalista, noticiou hoje, e eu acredito que o texto seja de tua autoria, a relação de Bannon com o bolsonarismo. Ele foi preso hoje e eu gostaria que tu colocasse aqui para o nosso público por que Steve Bannon foi preso e qual é a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, em suma, com a equipe de governo do atual presidente. Vamos começar por aí. Pô, Macalossi, o Steve Bannon é um chefe internacional do bolsonarismo,
ele é um troféu disputado naquilo que a gente chama ironicamente de diploma selfie, essa comitiva brasileira quando vai aos Estados Unidos e fica tirando selfie com autoridades e pessoas de renome da direita internacional para posar nas redes sociais e estar atuando em conjunto com essas pessoas por um mundo melhor. E ele foi preso num esquema de fraude, de arrecadação de dinheiro, em nome da construção de orgulho, por meio de uma organização sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, mas que estava sendo usada para arrecadar dinheiro, de acordo com a acusação do DOJ americano. Ele teria desviado, conseguido mais de $1 milhão a parceiro dele nesse crime que está sendo alegado. Ele acabou pagando fiança no final do dia de $5 milhões e foi solto. Então, a princípio, vai responder em liberdade. Ele é alguém que criou um movimento nos Estados Unidos que ficou conhecido como alt-right também. Ele pode se referir como direita alternativa e que fala abertamente até, inclusive o sócio dele disse para a Cruzoé, na defesa do populismo, do nacionalismo, de uma maneira até mais aberta do que o próprio bolsonarismo faz no Brasil, onde posa mais de conservador. As atitudes da família do entorno nada tem a ver com a tradição do pensamento conservador, cujo pai é o Edmund Burke, estadista e pensador irlandês do século XVIII, que propôs, inclusive, reforma econômica. O governo britânico tinha um déficit anual de 15 milhões de libras, valor alto na época, e colocava a prudência como uma virtude primária. Essa prudência que é achincalhada, expressamente, a própria palavra prudência, pela família Bolsonaro nas redes sociais. Eles estão atacando prudência e sofisticação, como se as coisas tivessem que ser feitas de uma maneira mais agressiva, como geralmente eles fazem. Então, o conservadorismo, de um modo geral, ele é uma anti-ideologia, uma predisposição contra esses sistemas abstratos que visam a impor à força um projeto ideológico, seja revolucionário, seja reacionário, quer dizer, seja um projeto que fale de um futuro utópico redentor, ou um projeto que queira dar um passado considerado idílico. Então, em nome desses fins, seja para frente ou eles vão cometendo várias atrocidades que conta também com os passadores de pano oficiais aí. E isso aconteceu com a esquerda na história recente do Brasil. Os fins justificavam aqueles meios criminosos que vieram à tona no Mensalão, no Petrolão, e acontece também com o bolsonarismo em diversas frentes, que a gente depois pode detalhar aqui. Então, o Steve Bannon é uma referência internacional desse grupo político, teve vários jantares, vários encontros, e, no entanto, ele entrou no final da campanha eleitoral de 2016 do Donald Trump nos Estados Unidos, que acabou vitoriosa, mas nem o próprio Donald Trump aguentou o Steve Bannon. Então, 7 meses depois de iniciado o governo, ele demitiu o Bannon, que é uma pessoa. Eu estive lá nos Estados Unidos, eu gravei um vídeo pela Prager University, eu estive na casa do Donald Trump na Flórida, lá em Palm Beach, acompanhando o lançamento da campanha de reeleição dele. Eu conversei com muita gente e o Steve Bannon não é uma pessoa bem vista por muitos conservadores e republicanos, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas evitam atacá-lo em público para não ter um inimigo que eles sabem que pode ser perigoso se voltar todas as baterias contra eles. Felipe, então, assim, só um aspecto que tu mencionou, a diploma selfie brasileira, que a referência é ótima, porque o pessoal do Itamaraty ali, comandado pelo Ernesto Araújo, Felipe Martins, costumam ir para os Estados Unidos e tirar fotos com as personalidades do Partido Republicano e outros que seriam ligados ao alt-right lá nos Estados Unidos. E daí um aspecto interessante, porque não faz muito sentido, do ponto de vista diplomático, já que o Steve Bannon ele saiu pela porta dos fundos da Casa Branca, ele brigou com o presidente Donald Trump. Entretanto, a relação entre o governo Bolsonaro e dos integrantes da equipe
de Relações Internacionais do governo brasileiro, se manteve, inclusive na primeira viagem que foi feita aos Estados Unidos, foram mantidos encontros com a agenda oficial de autoridades brasileiras com Steve Bannon, a parte da visita oficial do governo brasileiro no governo americano. Faz muito sentido isso? Não contraria? Porque, afinal de contas, ele saiu brigado da Casa Branca. Exatamente. É um obstáculo na diplomacia com os próprios Estados Unidos. E isso, eu sei que gerou lá um estranhamento muito grande quando uma comitiva bolsonarista chegou e foi jantar com o Steve Bannon, que é uma pessoa mal vista por boa parte do Partido Republicano, para dizer, a pessoa que não entra na mesma sala do que ele. E no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, são coisas assim que não dá para dissociar. Ela chegou lá para tentar formar aquela aliança com o governo do Donald Trump e foi jantar com um arquirrival, uma pessoa que foi demitida. Então você tem essa contradição, só que essa ala reacionária do bolsonarismo, que faz parte muito da militância virtual, que eu apontei na matéria de outubro de 2019, os blogueiros de crachá na Cruzoé, pela qual eles me odeiam até hoje, mas que mostrava justamente, além de várias outras coisas, essa relação com o Steve Bannon, elas têm uma admiração pelos métodos usados pelo Steve Bannon. E hoje saiu o resultado de uma investigação, o sujeito foi preso, quer dizer, a indecência, a julgar por aquilo que foi investigado, ela é criminosa, mas a indecência nos métodos de manipulação, de disseminação de teoria conspiratória, como era visto o Steve Bannon por boa parte da direita americana. Agora, a desinformação bolsonarista aqui, ela é atuante até hoje na internet, nas redes sociais e, lamentavelmente, em alguns veículos de comunicação que passam e omitir informações em governo Bolsonaro, inclusive verbas de publicidade, que é um grande problema do mercado da comunicação e as pessoas não são bem informadas sobre isso. Então, elas acham que elas estão ouvindo ali um jornalismo de verdade e, na verdade, elas estão ouvindo o sistema da comunicação. Muito bem. Felipe Moura Brasil aí, então, abrindo a sua participação no programa, falando sobre Steve Bannon e o bolsonarismo. Vou passar aqui para o Silvio Lopes para desenvolvermos outra temática. Vai lá, Silvio. Felipe, como eu falei no princípio aí, essa questão da corrupção no Brasil, ela é um tema recorrente. A história brasileira mostra que o Brasil não deu certo ainda porque os níveis de corrupção no país é o talvez mais elevado do mundo. Nunca se teve um país tão roubado como é o Brasil. Por exemplo, se quiséssemos fazer um faroeste junto à classe política, nós não teríamos material para fazer. Por quê? Não haveria mocinho. Todos são bandidos. Claro, tem lá suas exceções. Mas eu te pergunto o seguinte, assim, a Fundação Getúlio Vargas, onde me formei, ela tem dados que apontam que de Lula para cá foram desviados mais de R$1 trilhão em termos de corrupção direta dos governos, Lula e Dilma. Qual é, afinal, Felipe, tu que é um jornalista bem informado e tal, qual é o caminho que tu aponta assim, para que nós possamos... Eu estou vendo hoje, por exemplo, um movimento a partir do Supremo Tribunal Federal desqualificando aquelas pessoas que, através da Lava Jato, irromperam essa situação toda aí e colocaram na cadeia, inclusive, um ex-presidente e uma série de outras autoridades e não autoridades, pessoas ligadas à corrupção do país. Qual é, afinal, o caminho que nós temos que seguir, se é que um dia seguiremos, que possa, pelo menos, né, Felipe, reduzir a níveis, porque o ser humano é o ser humano, a níveis razoáveis a corrupção que acaba com o tecido social, acaba com as nossas esperanças e faz com que tenhamos aí um país injustiçado. Eu acho que nem existe de nível razoável de corrupção. Senão ela tem de ser absolutamente combatida sempre. E nada é razoável. Ainda não. Esse fato de reduzir si mesmo que mantenha o combate, claro. Acontece o seguinte, a gente tem um Estado muito inchado, então há até uma dificuldade dentro do governo, isso é uma piada internacional, para você definir exatamente quantas são as estatais no Brasil. Então, o próprio Salim Matar, que estava ali na Secretaria
de desestatização, cuidando de um plano de privatizações, a sua equipe e tal, encontrou divergências dos números a respeito das estatais, porque tem estatais, que tem subsidiárias, porque tem outras empresas também, que você tem uma parte acionária aqui e ali, para contabilizar tudo, houve até esse tipo de divergência. Então, quando você tem um Estado assim, muito inchado, você tem muitas brechas para se vender favores e influência por parte de quem está dentro do Estado para quem está fora. O que a gente viu com a cooperação, quer dizer, pessoas que tinham um controle do processo de contratação por parte do Estado, facilitando a contratação por aquela empresa em troca de propina. Então, a empresa recebe um contrato público, muitas vezes bilionário, e ela dá ali alguns bilhões antecipadamente ou depois da bolada que ela recebe, e o político que ajudou a liberar aquele contrato. Então, isso, como você tem 138 estatais federais sob controle do governo, isso aumenta as possibilidades. Então, assim, é preciso reduzir essas possibilidades. Um dos caminhos é reduzir o tamanho do Estado. Agora você encontra um outro problema para reduzir o tamanho do Estado, e que foi um dos motivos pelos quais, inclusive, o Salim Matar saiu do governo. Sim. Só que ele, por exemplo, financia institutos supostamente liberais, e aí eu lancei essa questão dos justiça, e essas pessoas estão combatendo também no terreno da moralidade pública. Porque o que acontece? O meu último artigo na Cruzoé foi a reforma moral, e eu retratei ali o pensamento do pai do liberalismo econômico. Ele era o Adam Smith. O Adam Smith, ele era o livro A Rica das Nações, que liberais apontam, citam, e também tem o livro A Teoria dos Sentimentos Morais. Então, os liberais brasileiros atuais, eles sofrem um problema, eles querem a riqueza das nações sem ter incorporado a teoria dos sentimentos morais. Então, se você não tem moralidade pública, como é que você vai passar por um processo de desestatização e privatização? Porque as pessoas que estão no controle do Estado, elas não têm esse interesse, porque elas vivem dessas mamatas, dessas boquinhas estatais, desses locais em estatais sob controle do governo, nos quais foram germinados esses esquemas de corrupção que a gente viu na história recente do Brasil. Então, não adianta você apresentar para essas pessoas um plano econômico que, olha, isso vai ser melhor para o país, a economia vai movimentar mais, as pessoas vão ser menos dependentes do Estado. Se o interesse pessoal dele, imoral, é usar aquela boquinha do Estado para oferecer um recurso para os seus eleitores da sua região, uma ambulância, uma fonte de água, um saneamento, qualquer coisa que renda um voto, e ela possa aumentar ali o salário, ainda possa fazer ali um esquema de corrupção que traga mais dinheiro ilícito para ela. Então, se você tem esse tipo de pessoa, sei lá, os indicados do Centrão, que participam aí nas investigações, essas pessoas não vão querer passar por um processo de votação. Então, se não há um repúdio moral à bandidagem, à corrupção, à criminalidade no Estado brasileiro, é impossível você ter esse avanço de liberalismo econômico e redução do tamanho do Estado. E isso as pessoas não entendem. Elas começam a passar pano para os seus bandidos de estimação e só pioram o quadro. Então, daí a importância do combate à corrupção, que está sendo sabotado agora durante o governo do Jair Bolsonaro, e inclusive os investimentos internacionais. Porque qual é o investidor estrangeiro que quer botar muito dinheiro num país onde existe uma grande insegurança jurídica, onde a corrupção é avassaladora, onde você tem autoridades colocando nomeados em cargos estratégicos do suposto combate à corrupção para surgir ou para colocar a corrupção, o investidor não quer. Isso é a mesma coisa total. Você tem bairro com milícia e controla. Você vai abrir ali um bar, aquele bairro controlado por uma milícia, qual é o atrativo que você tem? Você sabe que em determinado momento aquela milícia vai cobrar um valor para poder acender a sua luz, para poder deixar você ter a sua água, e você vai ter que pagar aquele pedágio. Então o investidor olha para o Brasil e ele vê um cenário mais ou menos assim.
Então, é preciso que haja o zelo pela moralidade pública. É por isso que não dá para passar pano para esquema criminoso, seja grande ou seja pequeno. Eu sempre digo, viu, Felipe, que se Fyodor Dostoiévski fosse brasileiro, aquele livro que é famoso, o livro clássico, Crime e Castigo, não é mesmo? Aqui no Brasil teria um outro nome, Crime e Perdão, ou Crime e Impunidade. Porque, na verdade, aqui no Brasil, como tu falaste muito bem, aqui o criminoso, de certa maneira, ele tem os seus instrumentos institucionalizados de proteção. E eu te pergunto o seguinte, eu também como economista e liberal, eu acho que o Brasil tem, neste governo, talvez a mais importante oportunidade para que nós possamos fazer o que tu está pregando também aí, que é reduzir o tamanho do Estado, porque reduzindo o tamanho do Estado, nós podemos ter uma reforma tributária que possa aliviar realmente o peso dos encargos para os empresários e para a população, porque aí tu dimensiona o Estado e vai trazer recursos para financiar esse Estado menor, mas eu te pergunto o seguinte, qual é, afinal, o grande entrave? É no legislativo ou no judiciário? Que está o iceberg, quer dizer, essa ponta aí que está aparecendo e que não consegue ser quebrado. Ou no executivo? Ou no executivo, exatamente. Porque o executivo, de certa maneira, a gente sabe que quer fazer isso, pelo menos as grandes lideranças. Mas o legislativo, para mim, na figura do Rodrigo Maia e o Supremo Tribunal Federal, na minha concepção, eu te pergunto qual é dos dois o pior do ponto de vista de que esteja inviabilizando esta reforma que nós tanto precisamos. Olha, eu discordo completamente que o executivo e as suas principais lideranças queiram fazer isso. Jair Bolsonaro, ele nunca foi um defensor do liberalismo econômico, ele apoiou um discurso liberal às vésperas da campanha eleitoral de 2018, o histórico de voto com 7 mandatos de deputado federal. É um histórico que mostra uma mentalidade estatista, que mostra decisões corporativistas. Ele sempre apagava ali as atividades eleitorais, militares, policiais, as viúvas de militares. Então, ele nunca teve esse discurso de corrupção do tamanho do Estado. Ele percebeu ali que era a honra naquele momento, influenciado ali pelo entorno dos filhos dele também, passou aqui no relacionamento no mercado e ter um discurso também, a figura do Paulo Guedes. Ele se aliou, mas sempre ficou não. Foi uma... Na tua avaliação, Felipe... A gente não fazia. Na tua avaliação, Felipe, isso foi uma adesão oportunista, portanto, a uma pauta para se distanciar da esquerda que era vista como a detentora de uma política mais incisiva de intervencionismo estatal. Na tua avaliação, é isso? Exatamente. Um governo petista, foram criadas 43 estatais, falavam muito do regime militar, mas também foi estatizante. O regime foi lá, o regime militar fez 47 estatais, o regime fez 43, no último cálculo do qual eu lembro, só que fez 43, não já existiam 100 estatais no Brasil. E aí, praticamente para pôr, era a demanda da época, por boa parte da sociedade. O Bolsonaro se aliou ao Guedes, mas não é só por isso, não é uma coisa só oportunismo também. Ele nunca tinha pensado de uma forma mais detalhada em questões econômicas. Ele não entende de economia e dizia isso durante a corrida eleitoral. Quando ele foi precisar ter uma base econômica, a que mais se adequava naquele momento era a defesa liberal feita por alguns, como o Paulo Guedes, que tinha ali uma trajetória no mercado que era bem vista por boa parte desse empresariado. No entanto, o Bolsonaro pegou o poder, ainda com um discurso muito beligerante de campanha por parte de toda a sua militância, que agora ele está assim, se afastando pelo menos retoricamente, embora ainda pague. E o que aconteceu recentemente, aqui dando um salto, né, porque ele está resumindo, é que as investigações sobre os gabinetes bolsonaristas, principalmente do filho dele, Flávio Bolsonaro, atingiram cheio a família. E aí, com a prisão do Queiroz, Fabrício Queiroz, ele precisou realmente se aliar de vez ao centrão, do qual ele saiu, fazendo o toma lá da cá, que ele prometeu não fazer. Ele disse que se essa fosse a única forma de governar, por fora, a expressão dele em 2018. E, no entanto, está fazendo isso no seu governo. Então, ele está dando cargos para indicados
desses investigados, réus, do Centrão, que é um bloco parlamentar, do qual 1/4, pelo menos, é desse tipo de pessoa com problema com a justiça. E ele, precisando de apoio e pensando na reeleição, também engavetou essas reformas tributárias e administrativas que poderiam ter vindo antes da pandemia. Aliás, tinha sido então, ponto importante, as reformas tinham sido prometidas para fim do ano passado. Porque fim do ano passado a discussão sobre a reforma previdenciária já tinha se esgotado. A reforma previdenciária já tinha sido aprovada. Tanto é que no início do ano, antes da pandemia, o Paulo Guedes veio com a fala: nós temos 15 semanas para salvar o Brasil. E se esperava que naquelas 15 semanas fossem apresentados projetos, o que acabou não acontecendo. Na verdade, em relação à reforma administrativa, fica bem claro que o problema é um problema de caráter corporativo, que o presidente é integrante do grupo militar, e como tu bem descreveste, ele tem uma história de atuação no sentido de representar esse segmento dentro do Congresso Nacional, e ele mesmo parece brecar o envio do projeto. Talvez haja disposição dentro do Ministério da Economia, mas certamente o fato do presidente não ser um convicto apoiador dessas bandeiras atrapalha o desenvolvimento delas. Pois é, são duas coisas. Ele nunca foi um convicto defensor dessas bandeiras, também nem os tucanos foram, né? O Gustavo Santos, economista aí do PSDB, do Partido Novo, mostrando que o PSDB hesitava em defender as bandeiras liberais. O Bolsonaro também tem uma hesitação muito grande, falava mal das privatizações da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, foi um passado em que ele combatia isso. Então, tem esse fato de não ter a convicção, tem o outro, e é justamente ele temer perder o apoio que esse país precisa, inclusive para barrar um eventual processo de impeachment, que pode surgir a qualquer momento. Ele sentiu esse temor aí com uma soma de várias frentes judiciais que se abriram, tanto em relação aos independentes bolsonaristas, principalmente do Flávio Bolsonaro, no caso do Queiroz, quanto das investigações da militância virtual, no inquérito aberto pelo IBOP, tem vários problemas também, que eu contei desde o primeiro, inquérito também de atos antidemocráticos, a interferência da Polícia Federal, que não deu outro inquérito. Então, isso tudo fez com que ele travasse ainda mais essas frentes de desestatização, etc., e se aliasse aquele velho Estado que ele prometeu combater, e que não tem interesse nessa desestatização. Agora, tem gente no Congresso que tem interesse nessas pautas econômicas, mas é claro que tem muita gente que não tem, e o Bolsonaro deveria ter aproveitado a sua popularidade no começo do mandato para constranger os políticos a implementarem aquelas reformas da maneira como ele propôs na campanha de 2018. Mas ele preferiu com a beligerância, veio à tona a sujeira do passado dele, ele não conseguiu esconder, e aí a gente está nessa situação hoje, de um trave e de promessas sempre adiáveis. Então vai ser no futuro. Não, então agora precisa eleger, ganhando popularidade com auxílio emergencial, juntando com o Bolsa Família no Renda Brasil, com se apostar no crédito, isso que ficava muito atrelado com o PT, agora o bolsonarismo se aposta aqui. E aí no segundo mandato, sim, nós faremos. É tudo promessa. A prática não veio. Então o discurso está muito dissociado da prática. E esse é o problema, eu só volto para finalizar, a falta de moralidade pública. Quanto tempo, no ano passado, sujo de funcionários fantasmas no gabinete, de rachadinha, que é esquema de desvio de dinheiro público, não é pouca coisa, não, é desvio de dinheiro dos pagadores de impostos que sustentam no Estado brasileiro, a pessoa já vai por outro caminho e se alia àqueles que não querem frear aí essas brechas para a roubalheira. Felipe, a Melanie, nossa repórter especial e produtora, ela deixou gravada uma pergunta relativa a como a corrupção afeta o governo Bolsonaro. Então, é a pergunta de número 3 aqui. Melanie, coloca no ar e depois o Felipe responde. Estamos acompanhando todo o processo de investigação das rachadinhas do gabinete do então deputado estadual no Rio de Janeiro, hoje senador Flávio Bolsonaro.
Paradeiro desconhecido de Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar, que foi encontrado depois em uma residência que pertence a Frederico Youssef, advogado da família Bolsonaro, e onde ele teria ficado por cerca de 1 ano. Há linhas de investigação que ligam a família Bolsonaro não só ao desvio de dinheiro público, mas também com envolvimento com a milícia. Nesse cenário, o que o caso Queiroz pode nos retratar sobre a família Bolsonaro? Em um cenário em que a popularidade do governo de Bolsonaro sobe, como você avalia o peso das denúncias de entes tão próximos ao presidente na esfera pública? Vai lá, Felipe. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, precisam entender que o Fabrício Queiroz não é um amiguinho do Flávio Bolsonaro. O Fabrício Queiroz foi colocado no gabinete do Flávio Bolsonaro por Jair Bolsonaro. Então, por deixar de ingenuidade, porque ele é um amigo há 35 anos do Jair Bolsonaro, e cuja filha, depois de supostamente trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, foi trabalhar no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, supostamente, porque é suspeita de ter sido funcionária fantasma dos dois gabinetes. Então, enquanto ela estava registrada como assessora parlamentar do então deputado federal Jair Bolsonaro em Brasília, ela estava dando aula como personal trainer no Rio de Janeiro. E a investigação mostrou os depósitos, no período em que ela trabalhou, supostamente, no gabinete do Flávio, tinha várias academias que depositaram dinheiro para ela, tinha celebridades que depositaram dinheiro para ela, enquanto ela, supostamente, trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro. E aí você tem o Carlos Bolsonaro também investigado por funcionário fantasma desde o primeiro mandato como vereador. No caso do Flávio Bolsonaro, vários funcionários fantasmas apontados pelos investigadores, inclusive troca de mensagem, que mostram o pai de uma apontada como funcionária fantasma, combinando uma versão falsa de que o repasse para o Fabrício Queiroz seria o pagamento de uma dívida, que o Fabrício Queiroz teria emprestado dinheiro e ela só estaria fazendo aquele repasse para o Fabrício Queiroz porque ele havia emprestado. Se você reparar bem, isso que foi flagrado em troca de mensagem é exatamente a alegação que o Jair Bolsonaro deu ainda em 2018, depois da eleição, que só vem a depois da eleição, em relação aos depósitos do Fabrício Queiroz na conta da Michele Bolsonaro, que é a atual primeira-dama. Então, você tem aí todo o caminho do dinheiro que já está sendo apontado. Então, o Bolsonaro recebia valores do Fabrício Queiroz por meio da conta da esposa dele e deu essa alegação, quer dizer, sempre que aparece um depósito registrado, essas pessoas que estão investigadas nesse esquema, elas dizem que houve um empréstimo em dinheiro vivo antes, que não está registrado em lugar nenhum, ou elas dizem que foi uma compensação de dinheiro vivo depois, que também não está registrado em lugar nenhum. Quer dizer, é para as pessoas acreditarem que isso existiu. Fora isso, a investigação está mostrando o dinheiro desse esquema. Então, você tem ali o repasse de mais de 10 assessores do Flávio Bolsonaro para o Fabrício Queiroz, que centralizaram. Também pode ser lavado, dinheiro lavado na loja de chocolate, franquia da Copenhagen, que o Flávio Bolsonaro tinha no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também em transações imobiliárias. Ou seja, esses valores seriam ainda muito maiores do que esses dos depósitos, que seria ali pistinha perto desses valores grandes. Então, tudo isso está sendo apurado, só que o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério MP estadual, ele está tomando muito cuidado para que essa investigação não federalize, porque o Jair Bolsonaro nomeou Augusto Aras, que é um detrator da Lava Jato, parceiro, ele deu outro dia, fez ataque da Força-Tarefa numa conferência na TVPT, na TV do Partido dos Trabalhadores, do partido que protagonizou escândalos de corrupção na história recente do Brasil, e os investigadores temem que o fato de você mexer com alguém próximo de quem tem um grupo privilegiado ou diretamente de quem tem um grupo privilegiado, faça a investigação inteira sobre que eles consigam neutralizar essa investigação. Ô Felipe, então, tu não considera que a atuação do Ministério Público e mais, em particular, da Justiça Carioca tem sido, no mínimo, curiosa em relação a esse caso da rachadinha? Porque algumas das decisões que foram tomadas são, no mínimo, rocambolescas, como, por exemplo, aquela de conceder para a esposa do Queiroz a prisão domiciliar quando ela estava foragida. Macalossi, aí a gente tem que distinguir o que é o papel do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Estadual, que está fazendo a investigação, e, em grande parte, muito bem feito.
foram rastreando todo o caminho do dinheiro, como se deve fazer sempre. Está aparecendo toda a sujeira dos gabinetes da família Bolsonaro. Agora, você teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que concedeu um foro criado retroativo. Contrariou o Supremo, né? Contrariou o Supremo, inclusive, relativamente a uma pauta que a família Bolsonaro havia apoiado, que era o fim do foro privilegiado. E daí o Flávio Bolsonaro pediu o foro privilegiado. Exatamente. Tem vídeo do Jair e do Flávio Bolsonaro contra o foro privilegiado, agora o Flávio se ancora. Então, houve essa concessão do foro privilegiado retroativo, porque os fatos investigados se referem ao tempo em que ele tinha o mandato de deputado estadual. Só que agora ele é senador, aquele mandato acabou. E pela jurisprudência do Supremo, o mandato acaba o foro privilegiado. A investigação vai para a primeira instância, que era onde ela estava ocorrendo. Quer dizer, a investigação pelo MP estadual foi sob o juízo do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiano. Aí subiram essa investigação para tirar da mão desse juiz. Esse caso ainda está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, só que o relator é Gilmar Mendes, que tem estado muito próximo também da família Bolsonaro. O recurso do MP contra essa concessão do foro privilegiado está na mão dele. Outro recurso da rede que caiu na mão do Celso de Mello, que agora está com problemas de saúde, aí anunciando licença, embora a notícia que eu tive hoje de tarde, até a operação com ele correu tudo bem. Então a gente tem que esperar para ver qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente, quando toma determinadas decisões, não pensa em todas as possíveis consequências para deixar muito claro ali na tabela, olha, se acontecer isso e depois disso, aí se aplica aí, se o mandato for esse, depois desse, e aí o investigado for no anterior, aí se aplica aí. Eles dão uma decisão muito genérica, e aí o desembargador encontra uma teste para fazer o contrário, aí sobe a questão, até ser julgado, demora muito, e nesse meio tempo vai maquinando aí, tramando outras maneiras de sufocar essa investigação, que é tudo que esse pessoal pensa em fazer a todo momento. Né? O fato é que mais de 10 recursos aí a Justiça está tentando de todas as formas paralisar. Agora houve o anúncio de que ele não vai participar nem da cariação com o Paulo Marinho, que apontou o vazamento da investigação sobre a família Queiroz, por parte do delegado da Polícia Federal do Rio para a família Bolsonaro por meio de assessores do Flávio. Então, são patamares aí diferentes. O Queiroz e a Natália, filha dele, eles querem agora um foro privilegiado retroativo por tabela. Eles são assessores, têm assessores parlamentares, e porque o Flávio conseguiu, eles querem também. Eles nem sabem. Então, a gente hoje em dia denuncia em termos jornalistas o que está acontecendo, e, assim, em nome do país, posta para que as pessoas chegue até o fim, porque quem não deve, não teme. Quem está tentando brecá-las, provavelmente é porque deve mesmo. Felipe, eu há 40 anos acompanho a política, trabalhei em Assembleia, Congresso, e eu vou te dizer com toda franqueza, o telespectador também, eu duvido alguém me apontar um parlamentar que não faça rachadinha no seu gabinete. De vereador a deputado estadual a deputado federal. Todos eles fazem. Claro, existe maneira de fazer. Então, tem parlamentares que sabem fazer, partidos políticos fazem, todos eles fazem. Isso é grave, naturalmente que é grave, e eu acho que a Justiça tem que apurar, determinar e punir os culpados até para acabar com isso. Mas a minha pergunta é com relação ao Centrão. Eu sou economista e jornalista, mas há cientistas políticos que afirmam que o presidente Bolsonaro jamais chegará ao fim do mandato se ele não tiver um governo de coalizão com o Centrão. Como é que tu vê essa aproximação do Bolsonaro? Porque eu acho assim, eu acho que como jornalista que acompanha, como tu, o ambiente político brasileiro, se tu tens que fazer esse jogo, que faça de maneira limpa, né? Faça acordo, tem que fazer com o Centrão, faz acordo, mas desde que os princípios éticos e morais não sejam arranhados. Tu acha que o Bolsonaro não teria outra saída que não se aproximar do Centrão para poder sobreviver no governo? Não, ele teria essa saída se ele fizesse a articulação política, que depois eles passaram a demonizar, de maneira correta, no início do governo, quando ele tinha uma popularidade muito alta,
futebol ali da eleição, ele ainda está. Felipe, é uma outra força diferente agora. tu me permite, Felipe, tu me permite só uma observação, porque eu acho que é importante para diferenciar o que é articulação política e o que é distribuição de cargo. Porque distribuição de cargo não... Oi? Não, é sobre isso que eu ia falar. Não, eu só fazer exemplificar com um fato do dia. Ontem o governo perdeu a votação no Senado por falta de articulação política, mas não por falta de entrega de cargo. E hoje foi feita articulação política que salvou o governo de uma derrota importante. Quer dizer, o governo continua desarticulado mesmo tendo entregue cargos. Né? Agora eu jogo para ti. Exatamente. E no primeiro ano do mandato foi uma articulação completa. Era muita gente nova e muito beligerante. Era um pessoal que estava ali com um discurso moral, sem ter muita autoridade moral para ter aquele discurso, e tomando um baile no Congresso, nas votações, e tudo resultou nessa situação de agora que eu estava descrevendo anteriormente. Então, eu acho que se fosse feito, desde o começo, a apresentação dos projetos, das reformas, e o trabalho de efetivação e convencimento, as concessões, vamos dizer assim, à velha política, seriam muito menores do que essas concessões que o bolsonarismo está fazendo ultimamente, porque está numa situação muito parecida com esses membros do Centrão. Nem são imputados, réus e condenados. Então, atualmente, como o Bolsonaro está numa forma em relação a questões aí judiciais, com medo de surgir um processo de impeachment, pelo menos ele estava até meses atrás, pode ser que agora já esteja mais seguro em relação a isso. Ele acabou fazendo mais concessões ainda. Então, assim, é isso que acontece. Aí eles fazem um discurso que é muito prático. Me cobrava uma articulação, agora está tendo articulação. Não foi essa que eu cobrei. Eu, inclusive, quando eu falo de coisa, eu conceituo primeiro. Então, tem um artigo meu lá de 2019 falando exatamente o que eu considerava ser articulação política. Não é como lá da cá me indicando por Arthur Lucas, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab. E mesmo que você vá fazer algo assim, o mínimo é que haja um critério técnico para que essas pessoas ocupem determinados cargos, que elas tenham uma trajetória de acordo com aquele cargo que elas estejam ocupando. E não é isso que a gente vê atualmente. Então, há uma grande desinformação, você tem que olhar no Diário Oficial, fazer o jornalismo de bastidor, para ver quem é o padrinho daquela indicação, em troca do que está ganhando aquilo. Então, assim, eu acho que o discurso fatalista, o discurso de o Bolsonaro está fazendo isso que tem que fazer, ele é o bonzinho, ele é a pessoa moralmente correta, mas a velha política que é suja, então, se não fizer esse jogo no governo, esse discurso não dá. Ele teve uma oportunidade melhor para tocar esses projetos. E eu acho que é importante ressaltar que esse Congresso votou e aprovou a reforma da Previdência com uma votação expressiva em relação ao texto, mostrando que lá no início havia capital político para que a agenda de reformas prosseguisse numa velocidade muito mais rápida do que aquela que foi de fato implementada, né, Felipe? E só ainda mencionando o que aconteceu ontem no Senado, os 3 votos que o governo perdeu, que foi derrotado no Senado, felizmente hoje na Câmara foi revertido, mas ontem no Senado os 3 votos eram votos de apoiadores do presidente. Não eram votos da esquerda, nem votos da oposição, eram votos de apoiadores do presidente. Aliás, vice-líder do governo. Exatamente, eles continuam com problemas de articulação, então teve gente ali ligada a líderes do Centrão que votou contra os interesses do governo, então mesmo dando os cargos, eles não conseguem a contrapartida que estão esperando e acabam sendo reféns. Agora, o que é importante deixar na cabeça dos computadores é que um presidente fraco, um presidente que está na corda bamba, em razão das besteiras que fez e que fez estúpidos no seu passado e também no seu primeiro ano de mandato, ele é recebido de braços abertos pelos caciques da velha política, porque ele fica na mão desse pessoal, mas por problemas dele. Se ele tivesse força política, se ele tivesse
nome limpo na praça, se ele não tivesse toda essa enrolação, seria mais difícil para esses parlamentares exigirem dele tudo que exigem em troca de apoio. Então, hoje é um governo que compra apoio. Ele compra apoio dos políticos com toma lá da cá, compra apoio dos militares, melhorando o nosso salário, tudo isso para centenas deles, com o centrão político, centrão militar, e você tem o centrão da comunicação. O mercado da comunicação já vive muitas experiências por aí, e você tem como é que funciona. Então, você tem empresários da comunicação que topam omitir informações incômodas, que topam colocar comentaristas pensadores de plano que recebam do governo verba de publicidade. E aí você tem lá o populismo, o assistencialismo, sendo turbinado e prolongado, não pela razão humanitária, a necessidade de ter o auxílio durante uma pandemia, com vista a uma. Então, ele está incorrendo em todas as atitudes, isso é outro problema, né? E ele prometeu combater. O Bolsonaro é que foi eleito com essa bandeira, que não faria tomar lá da cá de jeito nenhum, que o Bolsa Família era um Bolsa Amarelo, e agora ele está fazendo tudo ao contrário. Então, isso também tem que ser cobrado com a sua coerência. Muito bem, vamos fazer um intervalo e nós voltamos com a segunda parte dessa entrevista. Eu quero mandar aqui mensagens para as pessoas que estão enviando aqui, através do Facebook, mensagens particulares, mensagens de WhatsApp aqui. João Henrique Leone Ramos, advogado lá de Caxias do Sul. Gilmar Gaziotin Teixeira Lopes, também advogado. Rafael de Almeida Azevedo, empresário Eduardo Young, também a comunicadora Ana Paula Mejolaro, o professor de Direito Constitucional Paulo Natalício Weschenfelder, a Mari Esposito, Patrícia Santana Bittencourt, Nádia Isabel Bortolini Bassani, obrigado a todos e os demais. E nós voltamos na sequência, estamos eu e Silvio Lopes entrevistando o jornalista Felipe Moura Brasil, da revista Cruzoé e do site Antagonista. Na volta vamos falar sobre a Operação Lava Jato, que ficou de fora do primeiro bloco. No segundo bloco, na parte final da nossa entrevista, vamos falar de Lava Jato, importante, o Silvio tocou no assunto, mas nós vamos nos aprofundar, porque o Supremo Tribunal Federal está para ter uma mudança de comando e entra um ministro do Supremo no comando da Corte, que é um ministro profundamente identificado com a Operação Lava Jato, operação essa que vem sendo criticada pelos agentes políticos e encontra-se, na visão de muitos, sobre ameaça. Seria Luiz Fux o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, aquele a quem a Lava Jato terá a oportunidade de ganhar sobrevida? Esse é o nosso assunto do segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje com Felipe Moura Brasil. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Nosso programa de hoje tem entrevista com o Felipe Moura Brasil, da revista Cruzoé e também do site O Antagonista. Felipe Moura Brasil está participando do nosso programa. No primeiro bloco falamos sobre o governo Bolsonaro. No segundo bloco vamos centrar em Lava Jato. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Associação da Brigada Militar aí que defende quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com o propósito de contribuir para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem.
Vamos voltar para falar sobre Lava Jato. A Melanie deixou uma pergunta também gravada relativo a isso. Qual é o legado da Lava Jato? Melanie, a pergunta, e depois a gente continua aqui com o Felipe Moura Brasil. Felipe, depois de 6 anos de Operação Lava Jato, são mais de 250 condenações efetuadas e mais de 4 bilhões de reais recuperados aos cofres públicos. E apesar dos números expressivos, é inegável a mancha na confiança e na avaliação do devido processo legal efetuado na apuração e execução da força-tarefa, como o lavajatismo apontado por Aras, principalmente com as denúncias que recaem sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que se consagrou como um importante símbolo da operação. Nesse cenário, como tu avalia que será o legado deixado pela Lava Jato? Nessa disputa de narrativas, qual lado vai pesar mais na balança da história, na tua visão? E se esse movimento tende a se perpetuar contra a corrupção ou será um protótipo brasileiro da operação italiana Mãos Limpas, onde não se viu, a longo prazo, uma mudança sistemática da corrupção? O Felipe acabou não ouvindo a pergunta, deu uma falha aí na comunicação, mas eu vou resumir para o Felipe a pergunta. Felipe, basicamente é o seguinte, a Melanie está perguntando se essas acusações que foram feitas contra a Operação Lava Jato podem levar a operação a terminar como a Operação Mãos Limpas na Itália. E se o Sérgio Moro, símbolo da Operação Lava Jato, acabou sendo chamuscado diante de vazamentos de conteúdo, de conversas, como, por exemplo, aquelas que foram trazidas à tona por sites como o The Intercept Brasil. Eu aproveito e faço um adendo à pergunta. O governo está participando do processo de desmantelamento da Operação Lava Jato? Vamos lá. Claro, o establishment do qual o bolsonarismo faz parte, embora finja que não, ele está unido nesse momento contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro. Eles têm um risco muito grande de uma eventual candidatura, para não dizer eleição do Sérgio Moro como presidente da República, e estão fazendo tudo para sabotar esse combate à corrupção que atingiu os velhos caciques da política, seja do PT, seja do PSDB, seja da própria família Bolsonaro, já que a Operação da ONU que atingiu o gabinete do Flávio Bolsonaro é um desdobramento da Lava Jato também, seja os velhos líderes do Centrão. Então, todo esse pessoal foi atingido, vários deles foram responsáveis por nomeações de autoridades, como até ministro do Supremo Tribunal Federal, né, vários líderes desses partidos. Tem lá no Supremo Tribunal Federal o Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que foram nomeados pelo Lula. O Toffoli, inclusive, era um da Casa Civil do José Dirceu no governo Lula, viu na vida, pelas nomeações feitas pelo Lula e pelo Dirceu. E, coincidentemente, voltou 2 vezes para soltar o Dirceu, assim como o Lewandowski e o Gilmar Mendes, que é alguém nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então, depois que a Lava Jato atingiu os anos e atingiu o Temer, que é muito amigo dele, ele coincidentemente também mudou a sua opinião sobre a prisão em segunda instância. Na primeira vez que foi discutido o tema no plenário, do Supremo Tribunal Federal, ele votou a favor da prisão em segunda instância e depois falou, não, estou prendendo demais, peraí, precisa reverter essa decisão. E aí houve todo aquele processo de pressão para que o tema fosse rediscutido, principalmente depois da prisão do Lula, e houve ali a derrubada da prisão após condenação em segunda instância, lamentavelmente sem que o Bolsonaro tenha defendido firmemente essa bandeira, pelo contrário, mandou apagar da sua conta do Twitter uma defesa que havia sido feita da prisão após condenação em segunda instância. Essa bandeira foi abandonada pela família Bolsonaro, assim como o combate ao foro privilegiado. O Bolsonaro, como eu disse, colocou o Augusto Aras, que é um detrator da Lava Jato, que é acusado de espinhos, personalismo, tudo de uma maneira genérica, sem entrar em maiores detalhes específicos. Foi o sujeito que foi colocado ali. Semanas depois, é bom que as pessoas saibam que o caso de inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, a partir dos mesmos fatos ali do gabinete, avançou na Polícia Federal do Rio, ali mais ou menos em agosto de 2019. Então, o Bolsonaro nomeou, não lembro se setembro, mas foi ali, naquele período, que o Bolsonaro percebeu que não podia contar com a complacência dos outros, o Sérgio Moro não ia topar fazer nada para blindar ninguém. Então,
combate à corrupção. Ele tentou trocar o superintendente da PF do Rio ainda, ali no início do semestre de 2019. Houve uma pressão muito grande contrária. O próprio Moro, do palestra do diretor-geral da PF, que ameaçou se demitir, junto com outro grupo de profissionais. Naquele momento, o Bolsonaro temeu, deu uma recuada, não conseguiu resolver. No entanto, ele continuou com aquela vontade de trocar o superintendente, até que veio o escândalo da interferência na Polícia Federal, com o vídeo divulgado por tudo isso que as pessoas muitas vezes negam como se não fosse nada demais. Mas então você tem toda uma articulação ali desses velhos políticos, cada um com os seus telhados de vidro, contra o avanço da Lava Jato. A denúncia, por exemplo, contra o José Serra e contra o Geraldo Alckmin, dois tucanos, dois membros do PSDB, ela é derivada do acordo de colaboração premiada da Odebrecht, que foi firmado graças ao trabalho da operação da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e do trabalho do ex-juiz que prendeu, decretou várias vezes a prisão do Marcelo Odebrecht, que precisou ser renovada, inclusive. Então, a Odebrecht acabou recorrendo ao instrumento da colaboração premiada, e essas denúncias elas são derivadas daqueles fatos apontados por vários executivos do Odebrecht. Uhum. E aí você tem essa desinformação bolsonarista, que não tem nenhum fundamento técnico. O Moro saiu do Ministério e aí a Lava Jato conduz o campo. O Moro disse para mim, inclusive, numa entrevista, se a gente quisesse enterrar isso, enterrava na raiz. O acordo da Odebrecht, a Lava Jato Eleitoral de São Paulo, só existe porque o STF desmembrou e tirou lá de Curitiba essas questões que não estava atrelado ao esquema do petrolão. Então veio para cá, e aí o STF também teve aquela decisão de mandar para a Justiça Eleitoral, crimes conexos, com taxadores eleitoral. Então isso avançou por esse lado. Agora, tucanos, petistas, bolsonaristas, estão todos interessados em se blindar. Aí a gente está assistindo, isso que a gente precisa vigiar, porque sem a moralidade pública, o combate à corrupção, você tem essa roubalheira não vai ter desestatização significativa. Então, Felipe, essa é uma luta. Felipe, tu colocaste muito bem, a questão toda é que todo mundo tem o telhado de vidro, né? Essa é a grande questão. Mas nesse processo todo de desqualificação da Lava Jato e de desconstituição daquilo que ele determinou, por exemplo, das condenações, na tua avaliação, no teu feeling político, as informações que tu tens aí, tu imaginas que esse processo poderá nos levar, por exemplo, à liberação do presidente Lula, que foi condenado pela Lava Jato? Boa pergunta. Importante. Não, pode levar. No caso, o Silvio se refere à potencial anulação da sentença. Isso, anulação da sentença. Isso, é um risco muito grande que o Brasil está correndo, de uma, como se diz no meu meio, uma liquidiada de barro tão grande assim, por vontade política, pessoas que estão retaliando investigadores que tiraram aquela sujeira que era partida para baixo do tapete. Você tem uma parte da população que é ingênua e ela vê a retaliação e ela acha que as pessoas que expuseram aquela sujeira que são culpadas, que estão cismadas. É igual a gente, quando vai esclarecer cada vez mais crimes puros, que os políticos estão interessados em acobertados, você só está falando disso, você não pode outra coisa. Então, o jornalismo está aí para isso, os investigadores estão aí para isso, para lançar luz sobre aquilo que é obscuro e sobre aquilo que os criminosos não querem deixar transparecer para o restante da sociedade. Então é isso que acontece. Você tem um movimento político para inocentar, para tentar manchar a imagem do Sérgio Moro e prejudicá-lo eleitoralmente, porque eles temem uma eleição do Sérgio Moro, que já sentiram que o Bolsonaro está tomando. O Bolsonaro, para eles, não é mais um grande risco. Eles não temem mais do bolsonarismo. Já viram que o Bolsonaro é um deles que está disposto a fazer todos os acordos, está disposto a atacar o Sérgio Moro também, a atacar a Lava Jato. Eles não têm mais essa preocupação. A preocupação deles é justamente que chegue até o poder uma pessoa que não faça acordões, que não tenha complacência em relação à corrupção. O Sérgio Moro já mostrou isso no seu trabalho, 22 anos, como juiz. Agora, o Felipe, e tu não considera, porque a Operação Lava Jato ela tem sido atacada e tem sido citada como uma operação de caráter político. Pelo menos
os que criticam a Lava Jato... Isso é a coisa mais antiga da humanidade, né? Eu estou trazendo aqui o argumento daqueles que costumam criticar a Lava Jato para que tu possa analisar esse argumento. Então, em geral, a crítica à Lava Jato é que ela é política. Tu não achas que o Sérgio Moro cometeu um erro ao ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro? Não acha que ele abriu o flanco para explorar politicamente isso do ponto de vista daqueles que criticam a operação? Olha, a Lava Jato ela seria atacada hoje de qualquer maneira, tendo o Moro entrado no governo ou não. As pessoas ali elas já atacavam a operação antes disso. Elas estão usando isso como mais um pretexto. Eu não posso conceber que uma decisão como essa de inocentar o público, ela fosse tomada de uma maneira diferente agora, se o Sérgio Moro não tivesse entrado no governo Bolsonaro. Ele já foi acusado, ao retirar o sigilo da relação do Palocci, por exemplo, de favorecer o Bolsonaro, porque ele era anti-PT e tudo. E sempre os políticos acusam. É preciso compreender que um juiz que trabalha 22 anos com criminalidade, inclusive estudando Fernandinho Beiramar, por exemplo, grande narcotraficante, e que percebe que as leis brasileiras são lenientes com o criminoso, é perfeitamente compreensível que, em determinado momento, tendo a oportunidade de atuar no governo, apresentando propostas para o Congresso Nacional, alterar essas leis em benefício da sociedade contra os criminosos, para que as vítimas não sejam punidas, mas sim aqueles que cometem crime, é perfeitamente compreensível que o sujeito aceite isso e toque esse desafio. Eu compreendo isso. Eu não ataquei aquilo naquele momento como uma escolha individual errada. Eu acho que se houve ali um governo que posava de combatente da corrupção, que repudiou a sujeira petista, a roubalheira nas estatais, e apontava que iria ajudar a combater a corrupção, naquela oportunidade, é perfeitamente natural que uma pessoa que entenda do assunto e que tenha ali o carinho da população, ela entre para tentar fazer o seu melhor. E o que aconteceu foi que o Sérgio Moro enfrentou a resistência do próprio Bolsonaro, porque depois que ele aceitou o convite, veio à tona o caso do Queiroz, e aí o Bolsonaro revelou que ele de fato aquele mudou. A família se mostrou o que é. Então, começou a tomar atitudes que não correspondiam àquele discurso pitoresco. Transferiu o COAF para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central, aprovou a criação da figura do juiz de garantia, que é praticamente a quinta instância no país, que já tem 4 juízes da primeira instância. Então, o processo fica com o juiz na fase de investigação e aí tem que passar para outro na fase de instrução de julgamento para sentenciar o réu. Restrições à prisão preventiva e apelação premiada. O Bolsonaro sancionou, quer dizer, contra o parecer do Sérgio Moro, contra a vontade dos procuradores, dos significadores das forças-tarefas nacionais que estavam combatendo a corrupção. Depois conseguiu na Polícia Federal, foram várias atitudes dele no governo que mostraram que ele estava num caminho completamente diferente. Então, eu compreendo que o Moro tenha lutado ali dentro pelo combate à corrupção, e isso vem pelas próprias propostas que ele apresentou e que foram desidratadas pelo próprio Congresso Nacional também, grupo de trabalho feito antes da tramitação na Câmara, criado pelo Rodrigo Maia. Aí vai ali a turma do Marcelo Freixo, dos petistas, Paulo Teixeira, tira lá a prisão de segunda instância também, tira outras medidas. O processo vai sendo esvaziado e os casos mais sensíveis são sancionados pelo próprio Jair Bolsonaro, que não tem mais interesse em combater isso de frente. Então, isso vai desgastando o Sérgio Moro no governo, porque ele percebe, em determinado momento, claro que você não vai sair na primeira derrota, não vai sair pelo que foi transferido. Ele já largou 22 anos de magistratura, ele entrou lá, vai tentar mais uma vez avançar o resto. Aí você vai batendo a cabeça na parede, e você fala, bom, eles estão usando a minha imagem de combatente da corrupção para fazer o contrário aqui no governo. Então, assim, eles querem fazer isso nos bastidores, mas mostrar para a população que são combatentes. E estão usando a minha imagem para isso. E agora querem interferir na Polícia Federal, porque a investigação está chegando em cima dele, sem nenhum argumento técnico. Tem uma falsidade tremenda aí, com a alegação depois da hora, mas o bloco na direção-geral da PF, o Bolsonaro estava insatisfeito e não estava recebendo os informes, informais, obviamente, que ele queria receber.
e ele estava recorrendo lá ao sistema particular dele, que, segundo ele, funciona. Então, é claro que uma pessoa com princípios e coerência não pode compactuar com isso, assim como eu não posso escolher passar pano em troca de dinheiro num veículo de comunicação. Então, as pessoas, de repente, saem e falam, olha, realmente não dá para continuar aqui. É isso que aconteceu. E agora a gente precisa vigiar para que o combate à corrupção permaneça, mas ele vai aos trancos e barrancos. Felipe, eu acho que, da minha avaliação... Só para lembrar que nós estamos já no limiar do tempo, então, Silvio, uma pergunta objetiva. Felipe, se puder, resposta objetiva, porque nós já estamos chegando no tempo máximo aqui da duração do programa. Perfeito. Vai lá, Silvio. Hoje o Supremo Tribunal Federal, não sei se no mundo existe comparação igual, ele tem um protagonismo extremamente incidente, grave na economia, na sociedade brasileira. Qual é, na tua opinião, Felipe, a influência, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal nesse processo todo de corrupção no Brasil? Deixa eu agregar, combate à corrupção. Deixa eu agregar a pergunta ao Silvio, a minha, para completar já, e daí fica só mais uma da Melanie e encerramos. Felipe, a pergunta original que eu fiz junto a essa do Silvio, que eu acho que é importante, a questão do ativismo, mas junto, tu acha que a mudança na presidência do Supremo tem algum efeito sobre a Lava Jato? Sai Dias Toffoli, entra Fux, tem alguma mudança na sua avaliação? Vai lá. Tem, porque o presidente do STF ele tem um certo poder ali de pautar determinadas discussões, e o Luiz Fux ele sempre foi mais defensor da Lava Jato do que o Toffoli, que não é um ditador completo e total. A Lava Jato prendeu o Lula, que é o responsável pelo crescimento profissional dele, e sem quem ele não teria crescido dessa forma. Ele nem sequer passou em concurso público. Enfim, não é ninguém brilhante na sua carreira, pelo contrário, é um indicado político. Então, o problema do Supremo Tribunal Federal é que ele tem sabujos dos seus padrinhos políticos. E eles, esses ministros, uma ala do Supremo Tribunal Federal, que não é de todo o plenário, eles muitas vezes atuam com a vontade política de proteger os seus padrinhos, de proteger o grupo político do qual eles saíram. É assim a atuação do Dias Toffoli, do Ricardo Lewandowski, do Gilmar Mendes, e de alguns outros que aí variam um pouco de acordo com a ocasião. Mas existe muita complacência em relação a casos específicos, embora todo mundo, na política e nesses tribunais, muitas vezes, sejam contra a corrupção genérica. Né? Então, se o sujeito é contra a administração, mas aí, quando está de frente com o de carne e osso, ele alivia a barra do corrupto. Aí é muito fácil, né? Então, o Supremo Tribunal Federal tem esse problema. Fora isso, o Supremo ganhou um protagonismo muito grande, porque o embate ficou muito exacerbado, as questões começaram a ser levadas demais para o Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes faz um puxadinho ali para resolver coisas que não devia resolver, questões que são relativas ao Congresso Nacional, como, por exemplo, a alteração à lei do aborto, muitas vezes isso cai lá para o Supremo Tribunal Federal, e são questões que deveriam ser votadas no Parlamento. Às vezes se usa essa desculpa de um tribunal contra-majoritário e a omissão do parlamento faz com que a gente decida, mas muitas vezes não se trata de uma omissão, se trata de uma decisão de manter a lei como ela é, em diversos temas. E aí o ministro ele distorce aquilo para tentar fazer aquele ativismo jurídico judicial que ele tem ali, para as campanhas que ele tem em mente. Também tem um problema de muitas decisões democráticas gravosas sobre assuntos delicados, que deveriam, no mínimo, ser debatidas no plenário. Tem uma abertura de um inquérito sigiloso, sem objeto definido, sem que o relator usado também para suspender apurações que poderiam atingir os próprios ministros, como apurações da Receita, que estavam ali apontando para pessoas próximas do Gilmar e do Toffoli. Então, teve a censura própria do Joel, o antagonista, por ter publicado uma informação incômoda para o Toffoli. Era apenas uma informação, não tinha nenhum ataque. O antagonista noticiou, o Joel noticiou, o antagonista repetiu, o documento que foi juntado aos autos, no qual o Marcelo Odebrecht se referia ao Toffoli como amigo do meu pai. Né? Quer dizer, o amigo do Lula, que é o amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Aliás, hoje eles nem se dão muito lá, Marcelo e o Emílio. Mas houve uma censura, depois o Celso de Mello, que é um grande defensor da liberdade de expressão, pelo menos mostrou isso, essa última decisão favorável ao MP,
a favor do Deltan Dallagnol, lá do CNPq, uma outra questão. Ele soltou uma nota e aí o decano da corte acabou estimulando o recuo por parte do Alexandre de Moraes naquela ocasião. E houve várias outras decisões aí nesse inquérito que são, no mínimo, discutíveis, né? Muito bem. Então, tudo isso faz com que o Supremo fique muito alvo de polêmicas excessivas. Aliás, é só uma observação rápida aqui sobre essa matéria da Cruzoé, do amigo do meu pai. Essa matéria ela foi balizada num depoimento dado pelo Marcelo Odebrecht e que foi aceito pela Justiça. Diga-se de passagem, essa contradição acho que é a mais extraordinária de todas. E daí vai lá e se censura a imprensa porque ela reporta aquilo que a própria Justiça aceitou como substância do processo jurídico que ela avaliza. Então já é por si só um escândalo e esse caso da Cruzoé está na gênese do inquérito das fake news, que é importante ressaltar, existe uma parte daquilo que está sendo investigado que seria necessário se investigar, que são crimes que foram cometidos, mas há também no meio do inquérito muito autoritarismo e muita invencionice jurídica que leva à insegurança e obviamente à relativização do direito de expressão. Felipe, nós temos uma última pergunta que eu acho que vem a calhar. Tu tocaste nisso, a Melanie preparou a pergunta sobre polarização ideológica e avaliação da imprensa. Melanie. Nesse cenário de polarização ideológica em que vivemos hoje, onde muitas vezes fatos podem ficar secundários em relação ao que podemos chamar de brigas de torcida política, o que respinga também na imprensa. Como tu avalia essa classificação reducionista de grande parte dos veículos hoje, de advogados de defesa ou de acusação do governo, e quanto isso reflete sobre a realidade do jornalismo hoje? Felipe. Bom, há várias nuances em relação à imprensa, né? Muitas vezes, eu estava comentando isso hoje mais cedo, a opinião de um colunista de um jornal, por exemplo, acaba manchando a imagem do veículo todo, sendo que aquele veículo produz reportagens sobre fatos verídicos e que precisam ser levados em consideração no debate público. E muitas vezes os grupos políticos usam a opinião de um colunista mais histriônico, sério, ou simplesmente inconveniente para aquele grupo político, para tentar manchar a reputação do veículo de comunicação inteiro e invalidar certas notícias incômodas que são publicadas naquele veículo. Então, existe uma hipocrisia muito grande, como houve no governo do PT, existe no governo Jair Bolsonaro, os dois usaram, durante o governo, principalmente, que estou falando, de vítimas da imprensa, enquanto buscavam ali distribuir verba para a imprensa amiga. Então, eles conseguem o apoio de um monte de veículos de comunicação, mas continuam sendo de vítimas da imprensa, sendo que são alvejados, assim como incômodos, por aqueles veículos que não se venderam ou para o qual eles não quiseram dar a verba de publicidade, por exemplo. Então, existem essas questões na relação com a imprensa. Agora, existia, de fato, uma hegemonia esquerdista no mercado da comunicação, principalmente ali na época anterior à eleição do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele se focou bastante nisso, que era apontado por nós, comunistas da internet, né, que furamos esse bloqueio, inclusive com o auxílio desse instrumento tecnológico que surgiu e que permitiu que houvesse a vocalização de certas demandas, de certos anseios populares, que não apareciam também na grande Eu acho que, viu, Felipe, até em relação a um veículo que tu trabalha, que é o Antagonista, antes da eleição, o Antagonista foi classificado pelos esquerdistas como um canal de divulgação do bolsonarismo, e agora acontece o contrário, curiosamente, né? Agora acontece o contrário, como se o Antagonista tivesse se transformado num canal comunista, num canal de esquerda. Ô, Macalossi, em nenhum momento a avaliação estava correta, né? Todos nós passamos por isso. Os petistas, eles têm um rancor muito grande em relação àqueles jornalistas, como eu, como vários nós protagonistas da Cruzoé, inclusive, mesmo que não estivesse necessariamente trabalhando nesse veículo.
mas todos têm um rancor muito grande porque a gente expôs a sujeira durante o governo do PT. A sujeira da esquerda, inclusive linhas auxiliares, inclusive o PSDB, como uma suposta oposição muito frouxa, muito covarde, cheia de telhado de vidro também, como a Lava Jato Eleitoral de São Paulo está mostrando agora, de uma maneira mais incisiva, vínculos ali com a Odebrecht, assim como os políticos também. Então, tudo isso foi mostrado pela gente, e os petistas, eles têm muito rancor da gente ter mostrado tudo isso, como se a gente fosse culpado pela eleição do Bolsonaro, e não eles, pelas sujeiras que eles produziram, né? E também muitos candidatos, pela falta de firmeza, pelo menos retórica, né? No combate à corrupção petista. Então você tinha ali o Ciro Gomes, que era contra a prisão do Lula, no caso do Triplex, a Marina Silva, que eu precisei cercar numa entrevista com todos os lados, para ela soltar que é corrupção. Aquilo que o Lula fez, ela não conseguia dizer na mesma frase que o Lula é corrupto, o Lula é criminoso, o Lula cometeu crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ela não dava manchete. Ela fazia de tudo para tratar assim de uma maneira distante. Então não tinha uma incisividade, não tinha uma combatividade ali que o Bolsonaro teve na retórica, no discurso. A outra opção, o Geraldo Alckmin, que agora está denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No campo da direita, você tinha o João Amoedo, o Partido Novo, que não tinha nenhuma mancha de corrupção, no entanto, não tinha apelo nacional. Você soma ali a Alckmin, Amoedo, Marina e tal, fica metade, ou dá muito pouco ali em comparação aos votos que tiveram o Bolsonaro e o Haddad. Então, mesmo se juntar as pessoas que entendem o que seja o liberalismo econômico, o João Amoedo não passava nem os Ciro Gomes, que ficou em terceiro. Então, assim, era uma safra muito comum de candidatos. E a sujeira do partido dominante dos últimos anos facilita a eleição daquele que combate o discurso de uma maneira mais incisiva. E agora que a sujeira do bolsonarismo, tanto em relação ao esquema de desvio de dinheiro público no gabinete passado, que não interessa se todo mundo faz, é crime, é coisa de bandido de empregar funcionário fantasma, é coisa de bandido desviar dinheiro público para pagar despesas pessoais. As pessoas não precisam ser punidas com uma advertência, não é improbidade administrativa, tem que ser presas se forem comprovadas as culpas individualmente de cada um daqueles que estão sendo investigados. Então, houve aí o surgimento de tudo isso e a gente aponta, ao contrário da vontade de muita gente, que inclusive relativiza em relação à corrupção do PT, que ficou 14 anos no poder, então teve uma oportunidade muito maior de cometer crimes de magnitude muito maior. Então, essas pessoas agora que estão revoltadas por nós jornalistas expormos essa sujeira, elas também vão dizer lá na frente, se o Bolsonaro sair do governo, que você ajudou a esquerda a voltar ao poder, ou o centro a voltar ao poder, ou o falso direito, o que quer que eles achem sobre o possível futuro presidente da República. Então, existe, não digo nem só uma falta de compreensão do que seja o papel da imprensa, assim como dos investigadores, mas um cinismo muito grande que as pessoas precisam perceber. Existem os agentes públicos e políticos que estão interessados em manter a pouquinho, em ganhar o dinheiro, em passar pano em fundo. E não interessa se você está falando a verdade, eles vão tentar a falsificação se a verdade que você está expondo não for um projeto deles. Então, assim, quem tem convicção e princípios, mantém a sua vigilância para o governo. Felipe, muito obrigado por essa entrevista aqui no Cruzando as Conversas. Eu quero mandar aqui abraço para alguns queridos amigos, o Vitor Greenbaum, que mandou mensagem, também o professor Deco Domingos, o Manuel Trindade, o Ederson Porto, o Manuel aí do grupo dos professores civilistas, que estão sempre na audiência, o professor Rodrigo Jungmann, obrigado. E Felipe, rapidamente, porque o nosso tempo mais do que estourou, a última palavra é contigo. Obrigado novamente pela entrevista. Não, obrigado a todos vocês, agradeço a leitores, ouvintes, todos que estão acompanhando na TV, nas redes sociais, depois vão acompanhar vídeos também. Foi um prazer falar com vocês. E em breve, Macalossi, estreia o meu programa ao vivo no Antagonista, então já convido todos a se inscreverem no nosso canal, youtube.com/o Antagonista. Perfeito. Levar o meu programa ao vivo. Um grande abraço. Aí então, Felipe Moura Brasil, agradeço novamente o espaço na agenda para participar aqui do nosso programa e agradecer ao Silvio aí pela parceria na entrevista. Obrigado, Silvio.
Estou à disposição sempre. Obrigado. É isso aí. Silvio Lopes aqui conosco, também agradecer a Melanie pelas perguntas e não deixe de acompanhar aí o Felipe Moura Brasil no Antagonista com as informações do momento sobre a política brasileira. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília. Já retornamos. Estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. De Brasília, João Carlos Silva e os bastidores do poder. João, boa noite. Boa noite, Macalós. Boa noite, telespectadores. João, vamos começar falando sobre a importante votação da Câmara dos Deputados, que conseguiu salvar o veto presidencial ao reajuste dos servidores. Trabalho que, presumo eu, deve ter sido muito complexo, principalmente por parte do Ricardo Barros e do Rodrigo Maia. Como é que foi a operação dessa vitória? Começou ontem, né, como eu tinha dito, o almoço do presidente. Começou com o café da manhã com o presidente Rodrigo Maia e depois o almoço com os líderes do Centrão. O deputado Ricardo Barros tem trabalhado nisso, nessa recomposição da base governamental na Câmara, desde quando foi anunciado como líder. E você vê que a votação, a expressiva votação, deu garantias de que o líder Ricardo Barros atuou muito bem, que na verdade foi uma escolha muito acertada, porque ele, através da sua perspicácia, da sua intimidade com o poder, da sua liderança, todo o seu conhecimento e prestígio, conseguiu costurar muito bem a derrubada do Senado, do veto do Senado. E isso o presidente garantiu na Câmara aquilo que ele esperava. E, na verdade, você tem razão, se o líder Vitor Hugo estivesse à frente dessa negociação, dessa postura, não teria tido o sucesso que teve, né? Não, com certeza não. O Vitor Hugo, aliás, muito pelo contrário, lá em maio ele foi um articulador do presidente para que se possibilitasse a exceção a determinados servidores públicos. Verdade, verdade. Agora, soma-se a tudo isso, o Ricardo Barros, o deputado, que ele já, a partir de hoje, ele já está articulando com alguns líderes de plenário, via virtual, conversas virtuais, os projetos do governo que estão indo para a pauta. Isso vai garantir o seguinte, vai garantir que o presidente da República tenha tranquilidade nos projetos que forem enviados para a Câmara nas votações, para não ter nenhum tipo de surpresas. Uhum. Como aconteceu ontem, né? Porque ontem foi uma surpresa. Exatamente. Ontem o governo foi pego desprevenido. Aliás, antes nós estávamos falando aqui com o Felipe Moura Brasil. Ele participou por videoconferência nos primeiros 2 blocos do programa e falamos sobre a diferença entre a mera distribuição de cargos e a articulação política. O governo ainda tem uma dificuldade muito grande na articulação política. Sim, o líder Ricardo Barros, desde ontem, tem feito contatos com os ministros de Estado, salvaguardando os interesses do governo na Câmara. Isso já é uma sinalização das bases eleitorais dos deputados, no que se diz aos pedidos políticos que estão entravados e que vão começar a ser destravados o mais rápido possível. Me diz uma coisa, João, com relação à postura do governo, porque ontem
Foi votado no Senado, o presidente disse que o Brasil seria ingovernável e o Paulo Guedes chamou os senadores de criminosos. Deixa eu lhe perguntar, isso não ajudou, né? Quer dizer, o que ajudou mesmo foi o trabalho silencioso do Ricardo Barros e do Rodrigo Maia, né? Sim, desse trabalho silencioso é uma coisa curiosa e envolveu também o líder do MDB, Baleia Rossi. Por que eu digo isso? Porque o deputado Baleia Rossi tem se posicionado muito bem com o governo em articulações muito precisas dele, né, dentro do Centrão, garantindo ao presidente a votação da bancada do MDB e 100% dos projetos do governo, em plenário. As conversas que ele teve com o Ricardo Barros, com o Arthur Lira, com o Rodrigo Maia, com o Hildo Rocha, com o deputado, o líder, o presidente do partido, o Gilberto Kassab, do PSD, foi importante. Porque o deputado Ricardo Barros, em relação ao Senado, ele é muito mais bem articulado na Câmara do que os senadores que não votaram com o presidente da República e atraíram a ira do presidente, que reclamou, foi traído, os senadores não votaram com ele. Falta, aquilo que eu digo, falta o gerente de salão do governo. Mas nós mencionamos aqui, aliás, é importante dizer de novo, né? 3 dos senadores que votaram contra o governo são do governo. São do governo. E o que eu sempre dizia? Faltava um gerente de salão. Acharam agora o Ricardo Barros. E você falou bem, em silêncio, trabalhou direitinho nos bastidores e deu essa votação expressiva ao governo na votação. Foram 316 votos. Quer dizer, exatamente. É um placar consistente, né? Consistente, de musculatura. E que atrai com isso seguidores do Congresso ao governo. Governo é governo, você sabe disso, tem a caneta na mão. Com esse relacionamento do Ricardo Barros com os ministros pedindo para desentravar os pedidos dos parlamentares, agilizando, vai ser consistente para o governo. O presidente Jair Bolsonaro vai ganhar muito com isso. Mas tem que aprender a ter menos reações extemporâneas, né? Que não contribuem para nada. Por exemplo, o Paulo Guedes ontem chamando a decisão do Senado de crime. Espera aí, mas o governo lá no passado tinha acordado com o Congresso essas exceções. Depois é que mudou de posição. Quer dizer, o Congresso não pode ser criminalizado porque decidiu de acordo com o que havia sido negociado, né? Exatamente. Tem que haver uma compreensão do processo político, coisa que o governo ainda não tem. Verdade. E às vezes eu penso, eu falo, mas que país eu estou? Porque eu não vi a oposição... Não, e detalhe, viu? Desculpe, João, mas eu lembro que lá o mencionado Major Vitor Hugo, aliás, eu não gosto desse negócio de ficar chamando o parlamentar pelo posto militar, o deputado major, não, é o deputado Vitor Hugo, né? Ele não é major enquanto deputado, ele é deputado, né? Então, o deputado Vitor Hugo, na oportunidade, ele disse que ele tinha votado e tinha orientado a votação dos parlamentares do governo de acordo com a orientação do presidente. Ele disse isso na tribuna. Então, o governo chegou onde chegou e precisou do Ricardo Barros, do Centrão, e precisou do Rodrigo Maia, odiado pelos bolsonaristas, para não ficar pendurado no pincel em virtude da sua contínua capacidade de gerar lambança, de ter posições dúbias e de não compreender o processo político. O Rodrigo Maia é a escada. Continua sendo a escada. Sim, salvou o governo de novo. Salvou o governo de novo. E uma coisa curiosa, você não viu até agora ninguém da oposição subir em cima de uma cadeira para poder falar sobre a derrubada do veto. Ou nós estamos no país errado, ou a oposição mudou de lado. Mas é que é uma pauta impopular, né, João? Muito impopular, muito. Não é fácil fazer a defesa disso aí, ainda mais nesse momento. Não. Só o Major Olímpio que estava orgulhoso ontem da votação dele. O Major Olímpio era uma sensação do Senado Federal.
Ele é contra tudo e contra todos. Isso não significa que ele vai ter um futuro muito positivo dentro do Congresso. Né? Não, e às vezes ele não é a favor nem dele. Silvio, desculpe, João, me desculpe, eu acabei me atrapalhando porque o Silvio estava aqui conosco. João, deixa eu te perguntar, passado agora isso, esse veto sendo mantido, isso significa de alguma maneira, eu estava conversando com parlamentares hoje, significa alguma estabilidade a partir da Câmara dos Deputados, desde que, obviamente, o governo não atrapalhe? Quer dizer, vamos deixar o Ricardo Barros fazer o seu trabalho e bola para frente. Depois dessa votação, desse resultado, eu acho que a bola toda está com o Ricardo Barros. Se o governo não precisa interferir no jogo, porque ele está bem conduzido. Eu acho que o capital do time que eles arrumaram para a Câmara, para o Congresso, está ideal. O deputado Ricardo Barros sabe muito bem como é que funciona aquilo ali. E outra, ele foi um muito bom ministro da Saúde no governo Michel Temer. Muito bom ministro, muito operante, muito atuante. E é um deputado de fala fácil, tem o assentimento da casa, tem prestígio. O governo agora é o seguinte: o governo entrega a tática do jogo. E deixa os jogadores, o capitão do time, que é o deputado Ricardo Barros, organizar dentro do campo a melhor maneira para contra-atacar. Muito bem. João Carlos Silva, volta amanhã. Muito obrigado e vamos ver o que a articulação do governo pode fazer agora para conseguir tocar aí os projetos que são importantes para o futuro do país, né? Com certeza. Boa noite a todos e bom descanso. É isso aí, João Carlos Silva, sempre aqui no Cruzando as Conversas, trazendo as informações dos bastidores. Nós havíamos antecipado ontem, né? Toda essa polêmica aqui envolvendo o governo e o veto aí do presidente ao reajuste dos servidores públicos. Foi importante, e aqui é sempre bom destacar, foi importante que o veto tivesse permanecido por uma razão muito simples. Do ponto de vista moral, é incompatível que você conceda reajuste e você conceda aumento para quem tem estabilidade. É claro que isso não é uma militância contra os servidores públicos, não se trata disso. Os servidores públicos são fundamentais, principalmente os das áreas da saúde, da educação e da segurança. Só que, nesse momento, estão todos perdendo. O Brasil fechou mais de 700 mil empresas. O desemprego é crescente, as pessoas perderam renda. Então, como é que essas pessoas vão bancar a conta de reajustes em cima de recursos emergenciais? É absolutamente incompatível. É um congelamento por um período muito curto de tempo. É só até 2022, é um ano e pouco, não é muito mais do que isso. Então, eu acho que todo mundo tem que dar a contribuição nesse momento de crise. Os servidores públicos não podem ficar de fora dessa. João, de novo, muito obrigado, um abraço. Um grande abraço a todos. É isso aí. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que mandaram mensagens. Eu recebi muitas mensagens pessoais aqui em relação ao programa e à entrevista do Felipe. O Felipe é um jornalista muito bem informado e eu recomendo sempre que acompanhe os textos dele. Também agradecer ao Silvio Lopes pela parceria aqui na edição de hoje e a Melanie pela produção. E, aliás, parabenizar a Melanie pela sua estreia hoje à tarde aqui no portal RDC. A Melanie vai participar nas terças e nas quintas do portal, junto com o Cláudio Andrade, a Yasmin Luz, a Vitória Caroline e também a Lívia Rossi. E agradecer aí a ela por se desdobrar também na tarefa de produzir o nosso programa e de produzir conteúdo para nós de altíssima qualidade. O Cláudio ganha muito na parceria com a Melanie. E eu termino o programa de hoje dedicando ele para minha querida irmã Giulia Macalossi, que hoje se formou em quiropraxia pela Fevale. Um beijo, Gil. Queria te dar um beijo pessoalmente, fica para o final de semana. Infelizmente não foi possível comemorar da forma tradicional, porque a pandemia impõe o distanciamento e a formatura acabou sendo online. Mas eu desejo à minha irmã, que eu amo muito, todo o sucesso do mundo. É uma grande profissional na área da quiropraxia e vai fazer muito sucesso. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais.
Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.